Mas aí, voltando àquilo que você falou, e você falou da justiça, a verdade é o seguinte, essa é uma diferença também nos Estados Unidos. No estado, por exemplo, eu morei no Texas. No Texas, se você matar, você é morto. Então, a lei lá existe pena de morte. Então, se você matar uma pessoa e tudo mais. Mas existe a lei que é o seguinte, se alguém invadir sua casa, você pode matar ele. Se alguém agora, a lei aumentou, se alguém invadir o seu carro, você pode ser morto. Você pode matar também, porque é propriedade particular, tanto o seu carro quanto a sua casa. E todo mundo lá pode ter arma. Você pode ter o porte de arma. Então, puxa, a cena está toda formada, mas você não vê tanta gente matando nem atirando no outro, sabe por quê? Porque existe a pena de morte e ela é aplicada mesmo. Então, o cara mata o cara dentro do carro, vamos supor, atrai o cara para dentro do carro. Mas aí lá na justiça está provado que você propositadamente levou o cara para dentro da sua casa ou dentro do seu carro para poder matá-lo. Então o disco vira. Você é que vai ser morto agora. Então, como a justiça é eficaz, e a justiça lá não perdoa se o cara é rico, se o cara é importante, se o cara é famoso ou não. Tem poucos anos de idade? Não importa a sua idade também. Então, o que acontece? A justiça é boa. Aqui, o cara mata, mas aí você ele é réu primário, ia pegar 5 anos, fica 6 meses na cadeia e é libertado. Você vê, o Cachoeira faz, acontece, pinta e borda, ficou 8 meses, foi liberado esses dias e vai cumprir uma pena agora de noite, indo lá dormir na cadeia, sabe-se lá se vai dormir mesmo. Quer dizer... Mas aí a violência é combater a violência com outra violência? Não. Tudo bem que a sociedade precisa desse caminho. Pois é. Mas... Esse aí é o princípio, esse princípio aí é que tem feito com que muita gente pense que bater na criança é errado. Não, você acha que batendo nele ele vai aprender? Vamos conversar com ele. Mas aí seria interessante, então, você tocar no ponto. A diferença da violência para a disciplina. Então é disciplina. Então, existe uma coisa, eu não vou matar, eu não vou atirar, porque se eu atirar, eu vou... Eu serei disciplinado. Então a justiça... Se fosse partir desse princípio seu aí, não poderia ter as leis de trânsito também? Sim. Porque você estaria punindo... dando o olho por olho, né? Você avançou o sinal, você vai pagar alguma coisa, né? Mas acontece que, é como você mesmo disse, é disciplina, é questão da disciplina. E a Bíblia mesmo diz, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e fala, além de ensinar a criança, fala também sobre usar mesmo a vara. Corrigir mesmo, disciplinar. Para você livrá-la. Como eu disse aqui inicialmente, a criança desde pequena ela já nasce com determinada tendência para o mal, para morder no coleguinha, para beliscar. Pois é, mas a gente vê jovens hoje, que isso aí surgiu talvez na década de 80 com a psicologia americana. Eu lembro a psicóloga americana lançou um livro que bater fazia mais mal do que bem. E aí então decidiram, extinguiram a disciplina com relação às crianças, aos filhos e deixam viver livres. E a gente tem um Rony hoje que é pastor de um culto de jovens, onde a maioria está ali no horário que eu era obrigado a chegar em casa, que era 10 horas, o culto dele começa às 10h30, para lá das 10. Aqueles meninos de casa. Mudou, a sociedade mudou. Mas é verdade, a Vanessa minha esposa, tinha que estar em casa 10 horas da noite, era limite na casa dela. Quando havia tolerância era 10h30, horário que o seu culto começa. Hoje a gente vê célula começando 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e o pessoal vai por aí. Mas como é que você tem percebido isso no meio dos jovens? Talvez um senso de impunidade ou aquele conceito assim, de que no Brasil o que ele fizer, se ele ou sofre violência ou pratica, ele não tem a aplicação de uma punição sobre ele? Isso está latente na sociedade, né? Mas na igreja eu não vejo tanto essa mentalidade, não. Porque aí igreja, não é o temor pela justiça, é o temor por Deus. Exatamente, a igreja caminha para o lado do amor, do temor ao Senhor, do respeito ao próximo, ainda que nós estejamos longe de ser perfeito, mas a gente caminha para esse lado, a gente luta para ser assim, né? Agora, somos ensinados a ser assim. Agora, um tipo de violência que nós na igreja não praticamos, raramente existe, que é a violência física, mas, por outro lado, nós ainda praticamos muita violência emocional. É muita calúnia, às vezes, muita fofoca e rejeição no nosso meio. Isso ainda existe ainda.
E eu vi um estudo uma vez que a rejeição, ela causa o mesmo dano de uma queimadura física. A pessoa sente a mesma dor. Eu fiquei assim, assustado com isso. Por isso que a Bíblia fala para não zombar uns dos outros, porque a zombaria é uma ofensa assim, terrível. E às vezes a gente ainda mais nós que somos brasileiros, somos muito de brincar, somos muito descontraídos, a gente não limite, percebe, né, que às vezes ultrapassamos o limite. Até mesmo no púlpito, a gente pregando, aí volta a gente que pode o Lúcio disse limites. no início, é o bullying. Exatamente. É você dito. Então, eu acho que a violência física, primeiro ela parte muito mais pela violência emocional, para depois se manifestar fisicamente. Porque às vezes quando o cara chega a brigar, é porque dentro dele já explodiu há muito tempo. É verdade. Então a gente tem que cuidar muito bem do coração, o nosso, para e não do praticar isso outro, contra o outro. para não chegar a esse extremo. E agora eu queria abordar também dois temas assim, interessantes, falando dentro do assunto, que nós falamos sobre criança, sobre o bullying, falamos sobre essa questão da sociedade, e tem dois temas hoje que são muito comuns a gente, e percebemos isso. É a violência contra a mulher e a violência contra os idosos. É, claro que as pessoas hoje estão ficando idosas e mais tempo idosas, vamos falar assim. A taxa Ai, fugiu agora o termo, gente. O índice. É um índice de mortalidade. Não, é a média de idade do brasileiro, de vida, a média de idade ela já aumentou muito. Hoje é muito comum chegar aos 90 anos. Então, com isso, nós temos muito mais idosos. E também a violência contra a mulher. Então, às vezes, como lidar com isso? A denúncia é o melhor caminho, ou ela orar, se ela é crente, ela pedir a Deus para guardar, que é o conflito. Eu posso orar e Deus vai mudar. Ou será que eu preciso ligar 181 e denunciar? Já aconteceu naquele programa que nós tínhamos aqui na Rede Super, Madrugada com Deus? Sim. 2 da manhã, uma mulher ligar chorando, pastor, acho que era até mesmo produtora na época, pastor, o que a gente faz? Meu marido está me batendo, chama a polícia, vou orar, o que eu faço? Falei, irmã, chama a polícia e vai orar. Nós temos as duas coisas. Nós temos hoje a lei e às vezes o cara precisa tomar um susto para ele virar homem. Porque o homem que bate em mulher não está sendo homem. Então, às vezes, precisa tomar um susto para ele acordar e orar também. Nós não estamos abordando algo utópico, é algo que é real. Seja no cristão, e é interessante, no telefone, seja na casa de um cristão ou não. A violência, pessoas dentro da igreja têm sofrido violência física. E aí é essa pergunta. Pode-se denunciar, pastor? Claro, é claro que é certo. A justiça nos ajuda. E sabe o que eu, assim, mais ou menos relacionado com isso? Eu acho que a impunidade, ela desestimula aqueles que agem corretamente, sabe? Então, dá um mau exemplo. Fugindo um pouquinho assim, da sua pergunta, mas eu como professor eu vejo muito isso. Ultimamente, agora já está mudando novamente esse aspecto. Mas começou-se essa questão de escola plural, não sei o quê, em que não se dava, hoje em dia não se fala bomba mais, mas não reprovava mais o aluno. O aluno, eu via como professor, o aluno aprontando o ano inteirinho, aprontando mesmo, atrapalhando os outros que queriam estudar. O pior é isso, atrapalhando os outros que queriam estudar, dando mau exemplo. E no final do ano... Ele tinha certeza que seria aprovado. Tinha N oportunidades para ele, N chances, N oportunidades, e acabava ele passando. Aquele que estudou, que se esforçou, etc., ele fica, poxa, para que eu vou na vida? Quem age errado está sendo premiado, eu não vou fazer isso. E assim também na vida, no dia a dia. O camarada vê o outro avançando sinal, no trânsito, etc., fazendo tudo errado, tudo, e nunca é punido, não acontece nada com ele. Ele fala, eu também vou falar, para que eu vou continuar andando certo? Mas agora é aquela coisa, né? O cara que abre o carro com aquele som altíssimo na sua porta da sua casa 1h da manhã. Violência. Violência contra o outro, estaciona em frente da sua garagem. Estaciona na frente da garagem. Não pague violência com violência. Exatamente. Eu acho que a gente deve pedir, deve abordar essas pessoas, pedir, você poderia ser mais educado, já são 1h da manhã, as pessoas estão dormindo. Eu acho que a gente deve fazer isso, deve falar. Entendeu? Quando acontecem essas coisas, eu não sou omisso, não. Diálogo, eu não sou omisso, não. Eu chego com a pessoa, converso, é o vizinho barulhento e tal, eu converso. Chego lá, peço. Dentro disso aí, deixa eu te fazer uma pergunta, até porque a gente está caminhando para encerrar o programa. Você acredita que também a violência ela pode ser evitada quando há um certo confronto, quando você ensina, quando você estabelece o limite? Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. O outro vinha com aquela bomba.
e você chega calmo com ele, fala, vamos resolver isso com calma, você chega educadamente. Meu vizinho de cima estava fazendo muito barulho. Não adiantava eu ligar para o meu porteiro, ligar para o síndico, e não, bati na porta dele, falei, meu amigo, eu queria conversar com você. Eu moro no apartamento de baixo, está muito barulho, será que o senhor poderia diminuir? Eu já vi que o senhor acorda 5h30 todo dia, arrasta a cadeira, bate porta, faz isso e tal, não sei o quê. Rapaz, no outro dia em diante, não aconteceu mais isso. Não aconteceu. Você entendeu? A resposta branda desvia o furor. Se o cara viesse violentamente comigo conversar, eu vou conversar com ele com calma e pode resolver o problema. Claro, uma hora a gente pode encontrar uma pessoa que está ruim, mas aí é o seguinte, mal-humorado. Essa é a mensagem que a gente deve deixar para o telespectador. Que em alguns momentos, o testemunho cristão, ou o testemunho de quem nós somos e os valores que acreditamos, ele constrange mais do que às vezes uma intimação, uma disciplina, levar à justiça. Sem dúvida. O primeiro passo é o diálogo, realmente. O primeiro passo é o diálogo. É o testemunho. Mesmo com os filhos e tudo mais, né? O amor é o maior poder que tem, não tem poder maior Jesus que esse, disse que nos amássemos e não que nos amassemos, né? Então, vamos botar o acento no lugar certo. Nos amássemos e não que nos amassemos. É interessante que a Bíblia ela sempre leva a valorização um do outro, né? Considere o outro superior a si mesmo. Você falou aí, Rony, um amor cobre multidão de pecados. O amor é o maior poder mesmo. Então a gente precisa terminar falando disso. Mas não paciência. Que o verdadeiro amor de Deus seja presente no coração das pessoas. Nós acreditamos que se essas pessoas conhecerem a Deus e o seu verdadeiro amor, elas vão conseguir amar umas às outras. Ainda que a nossa sociedade queira excluir Deus, tirar os valores de Deus de tudo quanto é feito, mas nós podemos semear e somos chamados para ser sal nessa terra e luz no mundo. Então, se alguém tratou você mal ou me tratou mal, pague o mal com bem. E não espere, porque hoje as pessoas têm uma característica também. Elas exigem que, às vezes, alguns líderes tenham uma medida tão punitiva quanto aqueles subordinados tiveram com o seu colega. E não é esse o caminho. A gente percebeu que Jesus, em nenhum momento, pegou em espada, pegou em arma, em nada disso. Sofreu por amor e por amor venceu tamanha violência. Então, que você tenha essa escolha, fique livre da violência. E se porventura você tem sofrido violência, procure ajuda, procure um pastor da sua igreja ou da Igreja Batista Lagoinha e não deixe também de avaliar uma denúncia, porque tem situações que não é o contexto religioso, um pastor, um líder espiritual que vai te ajudar. Tem situações que você precisa denunciar para que a pessoa também seja disciplinada e, quem sabe, salva de uma coisa pior. Então, que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você. Fique conosco até o próximo bate-papo.